Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Médico para Paciente, um podcast feito com o objetivo de divulgar informação relacionada à saúde, informação salvando sempre. E ao longo dessa jornada do ano 2024, quem aqui não achou que o ano passou rápido demais? Meu Deus do céu, né? Comigo aqui ao meu lado, Dr. Daniel, sempre ao lado e trazendo muita informação. E eu já trago uma pergunta, Daniel, que vai ser o centro da nossa discussão. Esse ano 2024 foi um ano muito interessante, a gente teve muitos desafios de pacientes que exigiram da gente estratégias diferentes, exigiram da gente até retorno a alguns tipos de tratamentos específicos e desafios é o que move a gente muitas vezes. E esse episódio tem esse objetivo da gente compartilhar desafios que tiveram na nossa jornada. Eu queria que você começasse. Olá pessoal, estamos chegando no final do ano, foi um prazer essa jornada desse ano estar com vocês, espero que vocês tenham assistido vários episódios, depois nos contem aí nos comentários qual que vocês mais gostaram, que querem que volta para a gente bater novamente um bate-papo, para tirar mais dúvidas. A gente convidou muita gente legal esse ano, acho que foi bastante interessante. E aí esse último episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou no nosso consultório, no nosso dia a dia, o que mais me chamou a atenção. Esse ano eu tive um prazer de atender uma paciente que no final do ano passado, ela chegou no consultório para mim com muita dor abdominal, mal estava andando. E aí eu examinei, ela tinha uma defesa na barriga, que a gente chama até de peritonite, que é quando a gente aperta a barriga, o paciente mal consegue segurar de dor. Conversei com eles que existia a possibilidade de ter que enviá-la para o hospital, tudo. Os familiares me falaram que ela já estava vindo de passada a noite, numa emergência, não tinha resolvido nada, e ela tinha feito uma tomografia. E aí acabou de eu resgatar essa tomografia num local que tinha sido feito. E aí vi que tinha uma alteração no intestino dela, bem intensa ali na fossa ilíaca esquerda, no lado esquerdo, sugerindo um câncer de intestino. Essa paciente tinha 50 e poucos anos, 52, e nunca tinha feito nenhum exame de intestino. E aí, nesse caso, eu passei muito remédio para dor, conversei com eles preferiram fazer a colonoscopia, então da consulta para o outro dia ela ficou fazendo um preparo para fazer a colonoscopia. A gente fez a colonoscopia em um hospital que eu trabalho, e aí na colonoscopia eu vi que o câncer já era tão grande que fechava o intestino dela e eu não conseguia passar com o aparelho, então essa paciente tinha que ser operada imediatamente. E aí o familiar, o marido, disse que queria operar na mesma hora, tudo. E aí eu chamei um colega que a gente já trouxe para cá, o Danilo, que é um cirurgião coloprocto, que opera muito câncer de intestino, e aí ele veio para operar essa paciente junto comigo, e aí a gente operou. Foi uma cirurgia na qual a gente pensou que talvez pudesse a gente reconstruir no mesmo momento, mas o câncer era muito invasivo, e aí a gente retirou toda essa parte do câncer do lado esquerdo dela e deixou ela com a bolsinha. Nesse meio tempo ela fez quimioterapia, tá? E aí depois da quimioterapia ficou forte, ficou bem, voltou para a gente agora tem 3 meses, e a gente reconstruiu. Então essa paciente em um ano, tá? Do ano passado para cá, a gente conseguiu diagnosticar o câncer de intestino dela, ela fez o tratamento para o câncer de intestino cirúrgico e com quimioterapia, a gente reconstruiu. Então ela vai passar o Natal desse ano com o intestino para dentro, que era um sonho dela, e sem o câncer. Então, o meu recado é que se você tem mais de 45 anos, você precisa fazer o exame de colonoscopia. Não esperar sentir dor, ficar tão avançado assim, porque caso ela tivesse feito o exame de colonoscopia aos 45 anos, poderia já ter a lesão, mas não seria tão avançada, às vezes não precisaria fazer a quimioterapia, que a quimioterapia para o câncer de intestino é só quando ele está no estágio, em alguns casos, acima do estágio T2. Em alguns casos T2 faz, mas T3 e T4 sempre, mas por exemplo, o T2 já não é tão avançado assim. Eu acho que ela teria uma chance. Às vezes, quando é bem inicial, a gente consegue resolver pela colonoscopia, consigo tirar um câncer de intestino quando ele é no estágio inicial, sem o paciente ter que operar. Olha que beleza. Então, eu acho que o meu primeiro recado com essa história é que a prevenção salva, e que o câncer de intestino já é o segundo mais comum na nossa população. Então, só perde para o câncer de mama nas mulheres, então é o segundo em mulheres, e só perde para o câncer de próstata em homens, é o segundo em homens. Então, acho que a gente tem que ficar bem atento a isso. Tá? Nesse caso foi um sucesso, gosto muito da Dona Maria, da família dela. Eles continuam me acompanhando no consultório, e ter visto a vitória dela, tudo pela gravidade que era o quadro dela, foi muito satisfatório para mim. E para você? Show de bola. Esse ano eu acho que eu junto, ao longo desse ano eu devo ter atendido em torno de uns 1.000 pacientes de dor lombar.
Diz quantos pacientes eu precisei operar? 5. Operar de abrir a coluna. Como assim? Né? Como assim uma hérnia de disco que você até vem atendendo, vem acompanhando e não precisou de cirurgia? Não precisou. Eu acho que esse conjunto de pacientes, eles vêm mostrar essa verdadeira jornada que o paciente precisa seguir para, então, fazer o tratamento adequado. Um dos pacientes que me chamou a atenção é um senhor que já tinha histórico prévio de cirurgias na coluna e ele vinha com novamente uma crise na coluna e para ele só cirurgia iria ser o suficiente, a possibilidade. E ele veio para mim já com a possível indicação de cirurgia e examinando, ele não tinha sinais clássicos de cirurgia de coluna. Qual seria? Era um paciente que tinha fraqueza na perna? Não tinha. O pé caído? Não tinha. Ele não tinha dormência na região do ânus, na região do escroto? Não tinha. Ou seja, ele tinha reflexos preservados. Ou seja, ele não tinha síndrome de Cauda-Equina, que é a indicação formal para se operar uma hérnia de disco. Então eu propus para ele um desafio. Vamos acreditar na possibilidade de um tratamento otimizado? E o tratamento otimizado é analgésicos específicos, anticonvulsivante específico, antidepressivo específico e fisioterapia especializada. Ele iniciou o acompanhamento, começou a fazer uma reabilitação e começou a perceber que a gente encontrando uma dose específica de medicamento, mantendo por um período específico aí de pelo menos 3, 6 meses, associado à reabilitação adequada e esse paciente a gente fez um bloqueio, apenas uma infiltração, um procedimento minimamente invasivo, rápido, e isso foi suficiente para criar uma janela de oportunidade e ele efetivamente se recuperar sem ter que se operar. Eu não sou contra a cirurgia de maneira alguma, sou neurocirurgião e eu gosto de operar. Agora eu gosto de operar paciente que vai ter bom resultado. E a literatura é clara. Você tem hernia de disco, 95% da população não vai precisar da cirurgia, e sim de uma reabilitação adequada. Ou seja, esse caso, ele reforça de que o nosso tratamento, ele tem que ser um tratamento de uma visão global. Porque não adianta chegar e eu prescrever qualquer coisa e dizer, se não melhorar é cirurgia. Se eu não estou respeitando esses steps, esses passos de tratamento medicamentoso otimizado, fisioterapia, perca de peso, desinflamação intestinal com o nutricionista. Eu preciso fortalecer a musculatura com o fisioterapeuta e também educador físico. Eu tenho que modular o meu pensamento, muitas vezes catastrófico, com medo de se movimentar, com o psicólogo e terapia comportamental. E, atrelado a isso, procedimentos minimamente invasivos, até que a não melhora desse quadro, podemos indicar sim a intervenção. Então fique atento. Você precisa passar no médico especialista em que consiga te propor essa jornada completa e assim evitar intervenções desnecessárias. Porque aí a chance é de 40% de você operar e ter chance de ter dor crônica, pior do que você tinha. Então sempre fique atento, busque informação e busque sim sempre primeira, segunda, terceira opinião. Eu acho que hoje em dia, né, com o acesso à informação, a gente está tendo... tem a oportunidade de procurar bem os melhores profissionais. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a própria rede social. Ela é muito boa para dar acesso a você à informação, mas também muitas vezes a gente tem informações que são feitas para nos enganar. Então, às vezes eu vejo algumas coisas, algumas vídeos muito milagrosos, propondo um monte de coisa, você vai ficar sem dor. Na sua especialidade, então, é um negócio assim de outro mundo, né? Que tem colegas que prometem um paciente que tem dor crônica que ele vai ficar sem dor num vídeo. Então, isso vende, né? Porque muitas vezes a pessoa está sentindo dor há muito tempo e às vezes passou o dedo ali na internet e vem uma proposta dessa e é bem perigoso. No meu caso, esse ano, eu peguei umas 3 pacientes, tá? Na faixa entre 18 e 25 anos, foram bem, e eu lembro das 3 aqui, que vieram para mim por conta de consequências dessa questão de passar o dedo no Instagram e ir direto para uma coisa. O que eu estou falando? Elas viram uma chamada na qual elas poderiam emagrecer facilmente, e aí foram para o colega, e aí começaram a usar um tipo de canetinha, dessas canetas aí para emagrecer. São ótimos medicamentos, mas tem que ser muito bem indicados e que tem alguns efeitos adversos, tá? E o paciente só perde peso porque simplesmente você vai ficar cheio o tempo inteiro. Se você vai ficar cheio o tempo inteiro, provavelmente você não vai ter fome e não vai ficar comendo. Aí você vai perder peso. O que acontece? Você fica com o estômago cheio toda hora. E se você tem uma alteração no esfíncter esofágico inferior, ou se você tem uma hernia de hiato, você tem uma predisposição muito grande de ter doença do refluxo. Se você está cheio toda hora, você vai gerar uma esofagite. Imagina, o esôfago está aberto, o estômago toda hora cheio, você deitou, fez alguma coisa, tossiu, a comida sobe ácido e queima.
Essas 3 pacientes vieram me procurar com uma dor epigástrica, uma dor aqui no pé da barriga, fortíssimo. As 3 tinham perdido bastante peso. Tinha uma que estava só com 2 meses, mas já tinha perdido peso. Mas que aí eu falei, isso aí é uma consequência, um efeito adverso do remédio, da caneta. E aí eu vou precisar ver como é que tá. E aí as 3 tinham uma esofagite, uma tinha grau C, mas as outras 2 eram grau D. O que significa? Estava pegando o esôfago quase todo. E isso é importante, porque o esôfago é um órgão muito importante. Muitas vezes a gente pensa que não vale, às vezes a gente até brinca quando está na residência, que o esôfago é um órgão de passagem, como a endoscopia vai passar pelo esôfago rapidamente. Mas é extremamente importante, porque ele é um órgão de condução do alimento e sem ele a gente tem uma série de alterações, para comer vai ser mais difícil, a gente vive sem ele, mas fica bem mais difícil. E ele é muito frágil. Se você está tendo esofagite crônica, imagina, com 20 e poucos anos, você já está tendo problema com esofagite, você tem uma chance do esôfago fechar, depois você não conseguir comer, porque ele gera uma estenose. Você tem uma chance importante dele, inflamado continuamente, de ter câncer de esôfago. Então, você tem que entender que, às vezes, essas medicações, você tem que procurar um profissional, porque normalmente os profissionais bem qualificados, quando passam esse tipo de medicação, protegem o estômago. Então, quando você está fazendo uso da canetinha, você vai tomar um pantoprazol, um esomeprazol, justamente para diminuir a acidez do seu estômago, porque vai voltar a comida, mas a comida vai voltar não tão ácida. Então, o seu esôfago vai ter contato com aquela comida, mas ela não vai ficar machucando ele. Então, é importante você procurar o médico direitinho para evitar que esses efeitos adversos de alguma medicação que você está tomando seja prejudicial para a sua saúde. Tá bom? Boa, boa. Agora, novidade, então quem toma canetinha tem que estar fazendo uso de... Seria bom, se tiver predisposição. Tem paciente que não tem predisposição nenhuma, mas assim, normalmente gera uma esofagite, cara. Vai ser, se você está muito bem, eu não deito tudo, demora a deitar, mas você pode ter almoçado, não comido mais nada, ter beliscado um negocinho ou outro, e à noite seu estômago está cheio. Se você tiver uma predisposição na hora que você deitar, vai gerar, entendeu? Aí você pode fazer todas as medidas comportamentais, de elevar a cabeceira, fazer um monte de coisa que não vai melhorar. E aí também não tem sentido eu ficar enfiando procinético pro paciente. Eu tô dando uma coisa para diminuir. Exatamente. Aí eu entro com cisaprida, bromoprida, domperidona, um monte de remédio que às vezes aceleram o esvaziamento gástrico que a gente utiliza para a questão da doença do refluxo, né? Como é que a gente vai fazer se o paciente está fazendo o uso do remédio? Então, normalmente é isso, inibir a bomba de prótons, conversar, realmente, acho que já chegou num peso bom, vamos diminuir porque o seu esôfago está sofrendo muito. Às vezes tem que trocar a medicação, às vezes troca por outro, tira a canetinha que estava, e aí vai para outros, né? Tenta com a sibutramina, que o efeito adverso dela não é esse, vai para outro. Então, dependendo, porque assim, muitas vezes o órgão é renegado. Pensar, tem só uma esofagite, a esofagite é sempre grave. Tá? Pode ser inicial, tudo, porque se ela cronificar, o esôfago não leva desaforo para casa. Porque se você tem uma esofagite crônica agora na fase adulta, na sua velhice você vai ter problema. Vai ter uma estenose, não vai conseguir comer, vai ter câncer de esôfago, vai ter alguma coisa que você vai precisar ter que mexer. E cirurgias no esôfago são extremamente delicadas, não é qualquer profissional que faz, cheio de complicação no intra-ópio, no pós-ópio, depois na sua vida. Então acho que a gente precisa tomar cuidado com o órgão do esôfago. Eu gosto muito dele. Eu colocaria nesse ano um caso que foi bem desafiador e que teve um ótimo resultado. Imagina você ser operada do tornozelo por conta de uma fratura, um entorse, e depois disso começar a ficar com o pé ardendo, queimando, vermelho, e não é nada a ver com a cirurgia. Não tem nada de infecção. Ou mesmo, imagina você, depois de uma cirurgia do crânio, em que abriu o crânio, e depois dessa abertura do crânio, você começou a desenvolver uma dor crônica, que queima, que arde, que dá choque no rosto. Ou mesmo, imagina você que operou a coluna, e depois ficou sentindo ardência, queimou, correndo pela perna. Todos esses casos são parecidos, né? Todo parece com o quê? Dor neuropática. Que é aquela dor que queima, que arde, que é dormente, que coça, que pinica, e geralmente associada a alguma intervenção. Essas dores são bem difíceis de dar algum resultado só com tratamento medicamentoso. Muitas das vezes a gente vai lançando mão de estratégias. E esses 3 pacientes que fizemos uma intervenção chamada implante de um neuroestimulador. Imagina, o nervo tá lá, doente, tá, liberando percepção de dor. Você pode colocar um eletrodo, que é um eletrodo fininho, por meio de uma agulha. Às vezes o procedimento é feito sob uma leve sedação, nem precisa de anestesia geral. Esse eletrodo é colocado em cima do nervo, em cima da medula, e ele cria um campo magnético paralisador. Imagina um coração, quando tem arritmia, o coração não tá assim, vem um marca-passo e
deixa o coração batendo normal? A mesma ideia do marca-passo da coluna, o marca-passo da dor. Esse eletrodo medular, ele age como marca-passo, controlando os impulsos elétricos, controlando a percepção de dor. E o paciente volta a ter qualidade de vida. Ele diminui o uso de morfina e outros opioides, diminui a ida das emergências. Ele volta a caminhar, volta a ter qualidade de vida, volta a ter vida social, vida sexual. E eu acho que a grande tacada que me fez me apaixonar pela especialidade da neurocirurgia funcional é isso. É eu, muito mais do que vida, trazer qualidade de vida. Porque quando eu era neurocirurgião clássico, digamos, normal, era aquele neurocirurgião que eu operava dentro de uma emergência e o paciente vivia ou não. Então você salvava ou não. Só que quando você ia ver em que tipo de vida, qual era a qualidade de vida que esse paciente tinha sequelado, muitas vezes. E quando eu comecei a neurocirurgia funcional e a medicina da dor, eu consigo trazer aquilo que aquele paciente não tinha. Ele não vivia. Ele estava morto, mas não enterraram. Essa era a verdade do sofrimento. Então a medicina da dor tem trazido essa experiência de poder dar vida a esses pacientes que até então vegetavam por conta de uma experiência de dor persistente. E a neuromodulação invasiva e a não invasiva tem trazido essa percepção. Então fica sempre a ideia de que toda dor tem tratamento. Toda dor tem tratamento. O que você precisa é encontrar o especialista. Legal. Gente, eu acho que a gente está terminando mais um ano. A gente deseja para você um ótimo ano novo para você, um Feliz Natal, um Réveillon abençoado. Ano que vem, que você consiga cumprir todas as suas metas, tá bom? Foi um prazer ter vocês. Obrigado por ter acompanhado a gente. Luiz, o que você deixa para o pessoal aí? Com certeza, se eu fosse deixar na minha árvore de Natal esse ano, de presente para todos vocês, seria, sem dúvida, um presente de gratidão por todo o período que vocês estiveram aqui, se comunicando com a gente nas redes sociais, compartilhando os episódios. E, claro, se eu fosse colocar um papelzinho de desejo para o futuro, seria a continuação do nosso projeto. Acho que foi uma coisa que se desenvolveu tão natural, foi uma coisa tão boa, e que eu já coloco como um spoiler que o nosso podcast ele agora vai ter também uma presença em São Paulo. Alguns vão estar sabendo, já estão sabendo que eu vou começar a fazer atendimento na cidade de São Paulo, e também houve um convite para o podcast ir para Recife. Então a gente vai ter aí mais conteúdo para vocês com o objetivo de impactar positivamente a vida de vocês. Então agradeço sempre a companhia e um forte abraço e fica com Deus. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.